Fala pessoal, aqui quem fala é o Lucas, fundador da Build for Sales. Hoje a gente está aqui com o Guilherme da Money Edu para a gente conversar um pouquinho mais sobre o processo comercial deles e o antes e o depois junto com a consultoria da Build, né? Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer o teu tempo aí, Gui. Sempre um prazer estar falando contigo. Pô, Lucas, obrigado pelo convite. Um prazer também falar com você, que ajudou tanto a gente nesse período aí, nesse processo, na montagem da nossa máquina de vendas aqui na Money. Valeu, obrigado pelo convite. Bacana, Gui. Para a gente iniciar, então, eu gostaria de tocar a bola para ti, explicar um pouquinho o que a Money faz mesmo, né? E também trazer um paralelo um pouquinho da história do processo, né? Como que era o processo antes do nosso projeto de consultoria aí junto a vocês. Legal, Lucas. A Money é uma startup de educação financeira, que a gente chama no mercado de EdTech ou EduTech, né? Nós trabalhamos metodologias para escolas, tanto utilizando tecnologias quanto o convencional de sala de aula, metodologias ativas, tá? A gente entrega projetos de educação financeira para escolas que querem implementar a educação financeira na grade e não sabem como. Então, nós capacitamos os professores da escola, entregamos uma plataforma gamificada, fazemos todo o arranjo ali para a escola conseguir ter um projeto de sucesso em relação à educação financeira e também ferramentas práticas e funcionais para famílias. Então, a gente realmente entrega um projeto completo para trabalhar a educação financeira com jovens. Bacana. Então é um modelo B2B2C ali, né? Vocês trabalham nessa frente. Hoje é um modelo B2B, nós não vendemos diretamente para os familiares, tá? Nós fazemos contratos diretamente com a escola. E aí é um primeiro ponto que eu queria levantar aqui, que é um ponto de dificuldade, né? Por conta dos nossos públicos. Por quê? Quem é beneficiado ali no final da linha é o aluno, porém quem aplica a metodologia é o professor. Quem paga a mensalidade da escola, hoje nós atuamos basicamente com escolas, instituições privadas, né? São os familiares e os pais, porém quem toma a decisão de compra é o diretor mantenedor da escola. Então, apesar de ser um B2B, a gente tem que comunicar, tem que conversar, e o processo de venda é bastante complexo. Com todos os públicos, né? Gerar valor em todas as pontas. Exatamente. Quis trazer esse ponto para trazer esse contexto, né? Certa complexidade, né? Muito, e aí esse processo de consultoria junto à Build foi muito importante para a gente conseguir realmente entender quais são as dores de cada público, como a gente pode comunicar e qual a forma para a gente montar realmente um processo que consiga chegar nos tomadores de decisão da forma correta, né? Não seja um processo único e igual para todos esses agentes, né? Então, realmente, isso nos ajudou bastante. Sim, bacana, Guilherme. E deixa eu te pedir uma outra coisa que eu me lembro no início da consultoria, um dos pontos que mais me chamou a atenção foi justamente um dos pontos que tu me comentou, que era o desafio de conseguir ter uma prospecção mais inteligente, mais eficiente, sem perder o cabelo no final do dia, né? Aquela prospecção mais volumosa, que gera todo aquele desgaste. Me conta um pouquinho de como era o teu processo antes, né, desse nosso processo de consultoria aí. Legal. Posso dar só um passo para trás, Lucas? Assim, Com certeza. Porque esse período aí que foi a pandemia, né? Então a gente tem que pegar o antes e o depois da pandemia. Perfeito. Tive uma startup que também fornecia serviços de gestão para a escola e esse mercado educacional, o mercado escolar, ele é muito tradicional. Então, até período pré-pandemia, basicamente 100%, grande parte das vendas aconteciam através de visitas, né? Field sales. Então, sim, até então, comecei lá atrás em 2009, vendendo, comercializando com escolas, negociando com escolas, e sempre num processo de field sales. Visita a escola, apresenta, tenta conversar com o diretor da escola, com o responsável ali, com o tomador de decisão, e a coisa acontece. O modelo mais tradicional de vendas, né? Mercado super tradicional, a gente ligava para a escola e assim, fazer uma venda remotamente era extremamente improvável, então a gente tinha basicamente operações locais. Então, quero vender numa região, tem que ter um escritório naquela região. Sim. Chegou o ano de 2020, veio a pandemia, basicamente Inside Sales dominou esse mercado de educação e a gente não tinha expertise nenhuma. Eu, basicamente, liderando essa frente comercial, não tinha praticamente nenhuma expertise em Inside Sales. E a gente tinha um processo onde era um vendedor que fazia tudo. A Money surgiu durante a pandemia, mas nessas outras startups a gente era basicamente aquele vendedor que prospectava, que visitava, que vendia, que fazia o acompanhamento e tinha ali o cliente na sua carteira, né? E esse foi um ponto legal, porque quando nós começamos essa parceria, nós tínhamos uma grande dificuldade de prospecção. Para organizar a cadência, né? Falar com escolas é um contato, é bastante difícil porque a gente tenta ligar para a escola e falar com o coordenador pedagógico ou com o diretor pedagógico, porém são empresas pequenas
Então, atividades extremamente centralizadas, está em reunião, está atendendo um pai, está em sala de aula, está falando com professores, e a gente não tinha uma cadência para conseguir controlar isso. Poxa, quantas vezes eu liguei para determinada escola, ou quantas tentativas de pontos de contato eu tive com determinado colégio, a gente não tinha essas informações, né? Então a primeira coisa que a gente fez foi desmembrar, através das orientações, né, da consultoria, desmembrar o nosso comercial ali realmente em algumas etapas. A gente basicamente procurava a escola no Google, colocava uma planilha no Excel com o número do telefone da escola e agora vamos tentar falar com essa escola, sem nenhuma organização, pré-consultoria. Pós-consultoria nós queremos... Volume total, né? Volume de atividade e no talo, digamos, né? Sem nenhuma cadência acontecia, viu, Lucas? Assim, vamos ligar para 50 escolas hoje e ver o que acontece. Hoje deu certo, o dia seguinte não deu certo, depois deu certo e não sabia o porquê. Também tinha que ter um volume alto de leads, né? Para estar prospectando, porque tu não conseguia ter o aproveitamento, né? E aí no final dava todo esse problema. Sim, altíssimo, e assim, era um trabalho extremamente desgastante para um resultado muito insatisfatório. Posteriormente, depois, até mesmo durante o processo da consultoria, nós desmembramos, né? Nós criamos realmente um processo comercial, que era algo que não existia, tá? Então, primeiro nós criamos ali um primeiro passo de inteligência comercial. Qual é o perfil ideal do cliente, com qual escola nós vamos falar, em qual região, qual tamanho, com qual tomador de decisão dentro dessa escola vamos falar, com o professor, Legal. Com o coordenador pedagógico, com o diretor pedagógico, administrativo, enfim. Definimos realmente esse escopo, primeiro passo. Depois iniciamos um processo de pré-vendas, de prospecção, baseado numa metodologia de uma cadência. Então nós começamos a metrificar quantas tentativas de ligação eu tenho que fazer para cada escola, quantos e-mails eu envio, quantos pontos eu faço em mídia social, seja LinkedIn ou outra mídia, né? Começamos a metrificar o processo para entender um pouquinho melhor como que funciona, né? Dando certo, instituímos também um processo de passagem de bastão. Então o pré-vendedor, né, o SDR, ele sai de cena e ele passa o bastão para o closer. Separação de tarefas, né? Essa delegação. Vocês fizeram essa mudança também. Isso ajudou muito o nosso processo, a gente ganhou muita eficiência e a partir dele todo o trabalho de negociação e realmente de explicação, de entender as dores dessa escola, desse cliente, identificar as oportunidades e como a Mooney pode ajudar essa escola, né? Então, só para colocar ali alguns números, né? Nós começamos a consultoria, nós tínhamos cerca de 20 colégios parceiros, tá? A gente trabalha com janelas comerciais, então a gente está em meio a uma janela comercial agora, a gente está falando aqui no mês de dezembro, não sei quando o pessoal vai assistir, né? Sim. Esse vídeo, mas a escola tem uma janela comercial muito bem definida, então a gente termina essa janela em fevereiro. Nós já estamos caminhando para cerca de 100 escolas parceiras para 2022. Então saímos de 20 para 100. E a nossa projeção, agora com esse caminho todo metrificado, entendendo exatamente quais são os gargalos, onde a gente tem que focar esforços, as alavancas, terminar essa janela comercial com cerca de 220 escolas parceiras. Então aí foi basicamente um crescimento de 20 para 220 clientes, num período de... Um salto bem importante, né, Gui? A gente fala nessa questão que a gente está falando de máquina de vendas, a gente está falando justamente num contexto de alinhar as expectativas, que não é fácil, né, Gui? Né, nos primeiros meses não é assim tão, né? No primeiro mês é uma questão de tentativa e erro, vai alinhando, vai vendo. É como sempre falo com nossos clientes, como se fosse academia, né, Gui? Primeiro vai lá, no primeiro dia, faz um supino, tu vê que o movimento não é aquele, tu sai doído, no outro dia tu vai para casa, vai com a cabeça cheia, no outro dia vai fazer um movimento melhor, e isso vai trazendo essa previsibilidade, né? Ações, Sim. Esse aprendizado, né? E trazer todos os resultados que vocês estão tendo aí, né? Muito bom. E é um processo contínuo, né, Lucas? Porque a gente sempre tem onde melhorar, né? Então a gente agora tem uma cadência, eu consigo identificar, olha, o primeiro e-mail a gente consegue fazer teste AB, né? Com esses gatilhos eu tenho uma taxa de abertura de tanto, ou uma taxa de resposta de tanto, e eu faço testes na semana seguinte ou no próximo período para entender qual está desempenhando melhor, e assim eu consigo metrificar o processo, porque o que eu percebo muito, além desse trabalho com a Mooney, eu também sou mentor da Associação Brasileira de Startups. E então eu acompanho muitos processos comerciais em até outros segmentos, né? E o que eu percebo Sim. muito quando a gente entende um funil comercial, o empreendedor ou normalmente os gestores comerciais, né? Eles falam, putz, eu tenho um problema que eu não estou vendendo, e não consegue identificar onde é esse problema. Agora a gente com esse processo
bem desenhado, metrificado, a gente consegue entender, poxa, não, meu gargalo está na prospecção. Eu não estou prospectando o suficiente. Tenho que carregar aqui na prospecção, melhorar o processo aqui. Não, realmente estou prospectando bem. O meu lead, né, o meu possível cliente está emperrando aqui em determinada etapa do funil. Consigo criar ações para tentar sempre fazer ele avançar. E aí na ponta tem o resultado, né? A gente não tem mais aquela imprevisibilidade nas vendas, né? Poxa, não estou vendendo, não sei por quê. A gente consegue identificar qual etapa do funil que está travada e ter ações mais assertivas. Então a gente ganha muito em eficiência, em tempo e produtividade, né? Isso, realmente a consultoria da Build foi essencial para a gente conseguir uma máquina de vendas, né? O que a gente tem hoje é uma máquina de vendas. Tanto que eu consigo entender melhor o meu comercial, consigo replicar ações e agora eu consigo, como eu disse anteriormente, né? Eu vim de uma escola realmente de campo, vamos para a rua e vamos vender. Só que isso é pouco escalável e pouco replicável, né? Não consigo ter outros Guilhermes dentro da minha operação fazendo aquilo que eu faço no dia a dia. Como que eu treino essa equipe? Agora fica muito mais fácil. A gente já está com um projeto agora de expandir a nossa equipe comercial em mais de 10 vezes para o próximo ano e com as métricas muito bem definidas. Eu sei, poxa, eu contrato tantos SDRs e o meu resultado vai ser tal, eu contrato tantos closers e o resultado vai ser tal. Eu coloco uma equipe para inteligência comercial aqui e isso vai me gerar tal resultado. Fica muito mais previsível, fica muito mais fácil fazer a gestão tanto da empresa quanto do time, né? Sim, muito bom, Guilherme. E nesse ponto, eu acho que a palavrinha mágica aí é a eficiência operacional, né? A gente conseguir trabalhar tanto com volume de atividades, mas também sem perder a qualidade. Porque se a gente aumenta a qualidade, também fica muito prospectando pouco e querendo estudar muito o cliente, a gente não consegue ter volume. E isso acaba impactando no quê? Justamente nesse ponto do dimensionamento da equipe, né? Perfeito. A gente não precisa de mais vendedor para a gente vender melhor, né? A gente precisa de um processo eficiente. Essa escala que vocês estão tendo agora com o time de vendas não é, né? Não é uma tentativa, opa, mas será que eu vou conseguir chegar? Não, você já dimensiona, já sabe. Eu já tenho as métricas aqui, já tenho o mapa do jogo, vai executando e conforme isso vocês vão conseguir essa previsibilidade, né? Isso que é o muito bom, né? Na maioria das operações de muitos clientes a gente ouve, né? Putz, Lucas, mas eu quero vender mais, eu vou trazer mais vendedor? Não necessariamente, porque senão fica o Frankenstein, né? Então, o CAC vai lá no se o vendedor não for tão bom, né? O que acontece? Então aqui a gente consegue realmente ter uma previsibilidade. Eu sei o que eu espero de cada etapa do meu processo comercial, o que ele pode me gerar de resultado. Eu tenho um bench, né? Eu consigo comparar, né? Poxa, será que esse vendedor realmente é eficiente ou não é? Como que funciona aqui? Isso foi super importante para o nosso processo. Animal, Gui. Animal. Gui, para a gente finalizar, para a gente não se estender muito, porque senão a gente fica até meia-noite conversando, né? Me conta, para quem está assistindo esse vídeo, né? Para quem realmente está interessado em contratar a consultoria da Build, comercial, serviços de marketing e vendas também, o que você diria para essa pessoa que está vendo, né? Você indicaria os serviços aí da Build? Eu sou suspeito para falar, né, Lucas? Já indiquei para bastante gente e sempre falo, olha, a gente fez um processo de consultoria montando essa maquininha outbound, tô já até respondendo, né? Tô começando a fazer um planejamento agora de inbound, que também vamos contar com certeza com a consultoria da Build. Então, assim, para quem está começando um processo comercial do zero agora, para quem já tem experiência, para quem quer realmente atualizar, modernizar ali a sua gestão comercial, eu recomendo de olhos fechados, porque foi o que você falou, no começo é aquele ajuste fino, vamos entender o que está acontecendo, vamos azeitar aqui, lubrificar as engrenagens da máquina, né? Quando a coisa acontece, realmente, quando começa a acontecer, a gente fala, poxa, que diferença faz? Eu não sei agora como conseguir trabalhar durante tantos anos da minha vida sem ter um processo bem definido, bem desenhado, que foi algo que nós fizemos em conjunto com a Build, né? Porque realmente, eu costumo brincar, a nossa operação, a minha vida como gestor comercial mudou da água para o vinho, porque agora eu tenho tudo muito bem mapeado e consigo entender ali no final do dia o que aconteceu, por que aconteceu, e já consigo propor melhorias para o dia seguinte. Não preciso mais esperar o final do mês para falar, putz, não vamos bater a meta esse mês, por quê? Não tenho a menor ideia, não estamos vendendo. Eu tenho ali tudo muito bem metrificado e dia a dia eu acompanho. Falo, poxa, hoje a prospecção ali falhou nesse ponto, então a gente tem que melhorar aqui amanhã. Pô, agora foi bem, já sei que isso vai dar uma vazão, isso vai me gerar um potencial de contratos de tanto ali no final do mês. Então, com certeza recomendo e muito, tá, Lucas? Muito bom, Guilherme, muito bom. Gostaria de agradecer o teu tempo, né? Sei que é corrido, né? Cheio de reunião, um monte de coisa para fazer, mas fica aí meu agradecimento. E aí, para quem está acompanhando também, fica o convite, assina o nosso canal aqui no YouTube, ativa o sininho que cada vez mais vai ter mais conteúdo para vocês aí. Gui, deixa a palavra final aí para você.
Lucas, novamente agradeço muito, assim, num ano que a gente estava completamente sem esperanças, porque foi um ano, a educação foi um dos setores mais afetados pela pandemia, né? Tá ali entre os 3, 4 setores mais afetados, então a gente realmente conseguiu escalar já em 5 vezes, com uma projeção de escalar em 10 vezes o tamanho da nossa operação comercial aqui, justamente porque nós tivemos um processo muito bem desenhado. Então, assim, vale muito a pena parar, sentar, estruturar, organizar, estudar e fazer a coisa acontecer com planejamento, porque a empresa e os gestores só têm a ganhar, né? Agradeço pelo convite, valeu de verdade, Lucas, muito obrigado por tudo. Valeu, Guilherme. Aquela questão, suor. Sem suor a gente não consegue fazer nada, mas depois o resultado vem.